Uma vez uma senhora chegou a mim numa igreja e, muito apavorada, me fez a seguinte pergunta, que era uma pergunta bastante curiosa. Os cachorros não entrarão no céu? E eu fiquei curioso com aquela pergunta e falei, por que essa pergunta? E ela me disse, porque eu li na Bíblia que os cães não entrarão no reino dos céus. E eu tenho muitos cachorros e sou apaixonada por cachorro. E eu fiquei me perguntando por que Deus faria isso com os cachorros. E eu olhei para aquela senhora e sorri e disse, olha, irmã, na verdade, eu também sou muito apaixonado por cachorro e eu gostaria que eles estivessem no céu, mas eu não sei dizer para a senhora se eles estarão. De todo modo, o que eu posso te dizer é que esses cães que estão citados na Bíblia não são cachorros, não tem a ver com cachorros quando se diz no texto bíblico que os cães não entrarão no reino dos céus, como também quando se diz que não se deve jogar coisas preciosas aos cães. E existe uma passagem bíblica no Sermão da Montanha que nos ajuda a pensar sobre isso. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o pastor Clayton e esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para esse nosso mundo tão acelerado e tão carente de acolhimento, de afeto, de esperança, de solidariedade e de fé também. E toda semana a gente faz uma reflexão no texto bíblico. Estamos agora no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7. Já estamos no capítulo 7 de Mateus e toda pessoa que está inscrita no canal recebe essa notificação para que semana após semana possa refletir conosco. Essa pode ser a tua realidade. E se você porventura gostar da reflexão, deixa o seu gostei porque ajuda o canal a crescer, deixa o seu comentário. Mas melhor ainda, se você achar que outras pessoas precisam acessar essa reflexão, essa mensagem de Jesus, compartilha com mais pessoas. Isso vai abençoar o nosso canal e muitas vidas também. E eu te agradeço muito por isso. Vamos então ao texto. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Apenas um versículo. Mateus 7, 6. A palavra de Deus nos diz assim: não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Essa passagem bíblica ela é muito curiosa porque ela traz dois animais. Eles estão colocados aqui e, curiosamente, eles não significam os dois animais. Esses dois termos, cães e porcos, neste momento não significam cães de fato, cachorros, e não significam os porcos. Quando Jesus fala a respeito disso, de não dar as coisas sagradas aos cães, ele está lançando mão de uma tradição de chamar idólatras de cães. Aquelas pessoas que cultuam ídolos, aquelas pessoas que transformam Deus em alguma coisa que pode ser adorada de forma a criar-se uma ideia. E é curioso, porque muita gente não sabe o que é idolatria. E algumas pessoas acham que idólatra é só aquele que tem uma imagem de escultura, é aquele que, por acaso, guarda algum santo em casa e coisas assim. Mas é curioso pensar que idólatra não é. E durante muito tempo, eu, enquanto cristão protestante, critiquei o movimento católico, de onde saí. Eu me converti ao protestantismo aos 14 anos de idade, e eu criticava porque a forma errônea como me foi ensinada essa questão da idolatria me fez também errar ao tratar as pessoas, sobretudo os meus irmãos e irmãs católicos. E aí, quando eu fui estudando, sobretudo quando eu fui estudar teologia para aprender um pouco mais a respeito disso, eu descobri algumas coisas que me fizeram parar de ser tão intolerante com a religião alheia ou com a leitura que se faz em outras formas de cristianismo. E aí, curiosamente, eu cheguei à palavra grega idolatria. Idolatria não é simplesmente ter uma imagem de escultura. Você tendo uma imagem de escultura, mas se você não fizer o que idolatria significa, você não é um idólatra. E é curioso porque uma vez eu estava discutindo com uma pessoa católica e ela me disse assim: vocês criticam muito a gente por a gente ter imagem e tal, mas você de repente pode ter a foto de alguém muito especial na sua carteira. Isso significa uma homenagem, não significa que você é um adorador daquela pessoa. Eu também tenho a minha imagem em casa de Nossa Senhora da Aparecida, ou de um santo do qual eu sou devoto, ou de uma santa. E todavia, não é por causa daquilo ou da forma como você pensa. Eu também faço uma homenagem àquele santo que, tendo andado ou não com Cristo ou com seus discípulos, fizeram com que o Evangelho chegasse a mim.
Então eu homenageio e eu passei a olhar com mais respeito para essas pessoas e fui estudar um pouquinho sobre idolatria. Será que eu posso chamar de idólatra uma pessoa que tem uma imagem ou que presta homenagem a uma imagem de alguém a quem ele atribui um respeito muito grande? E percebi que eu precisaria descobrir o que é idolatria. Porque se eu descobrisse o que é idolatria, eu conseguiria olhar para textos como esse aqui de Mateus falando sobre os cães, falando lá em Apocalipse sobre quem não entrará no reino dos céus, e outras partes, como também em outro evangelho, em que Jesus, encontrando-se com uma mulher sírio-fenícia, fala sobre cães novamente, e não está dizendo sobre cachorro. E aí, estudando sobre o termo idolatria, eu descobri que é a junção de duas palavras: eidos, que é ideia, e latria, que é culto ou adoração. Então, todo culto a uma ideia é uma eidolatria. E isso é algo vedado. O texto bíblico e Jesus nos ensina a nos afastarmos desse tipo de postura. E, curiosamente, toda vez que você faz uma ideia de Deus, ou quando você coloca Deus como se fosse alguma coisa que faz você compreender a realidade, mas que não consegue conter Deus, você está idolatrando. Isto é, em vários momentos você olha, sobretudo para a música gospel, digamos assim, atual, você vai encontrar uma ideia de Deus. Então, Deus visto como alguém que é um papaizinho, que me põe no colo, que me beija, que coisa. Ideias que nós temos a respeito das coisas cotidianas, de um pai, de um amigo, de um irmão, de um filho, e a gente atribui essas coisas num processo que nós chamamos em teologia e também em ciências sociais de antropomorfismo, isto é, colocar formas humanas para a divindade, para Deus, e aí nós acabamos por construir uma ideia do que Deus é. E é por isso que os judeus tinham e têm muito cuidado com essa questão, porque eles sempre acham que estão blasfemando se fizerem qualquer ideia de Deus. Inclusive a ideia sobre o nome de Deus. Os judeus não pronunciam o nome de Deus e nem aparece o nome dele no texto bíblico. Aparece um tetragrama sagrado e esse tetragrama, 4 letrinhas, Yod, He, Vav, He, significa Deus. E é lido como Senhor Deus. De várias formas ele é lido, mas nunca como um nome, como algo que possa dar uma ideia de quem ele é. Então, os judeus e vários outros povos, por medo de trazerem Deus para uma dimensão que pode ser uma blasfêmia, eles sequer citam o nome de Deus. E eles também não atribuem a Deus algumas questões como se Deus fosse um ser humano, que nós fazemos. Em algumas músicas a gente vê as pessoas fazendo isso. E aí, isso faz com que eles, pelo menos, tentem estar mais distantes da eidolatria, de ter um culto a uma ideia, porque Deus, na verdade, é um mistério imenso. Nós não sabemos como ele é. Eu tenho um amigo também, professor de teologia durante muitos anos, e que hoje é um grande exegeta, e ele diz que quando nós chegarmos diante de Deus, ele entende que a única coisa que faremos vai ser um gesto e um barulho de susto, como se fosse um... Então é você é assim. O Senhor é assim, como se fosse um espanto que vai nos surpreender a todos. Mas é claro que nós, cristãos, entendemos que Jesus é esse verbo encarnado. Então temos, claro, uma ideia, não de Deus, mas do que seria a encarnação desse ser, para nós que acreditamos em Jesus como esse verbo que encarnou, que esteve entre nós e que é o próprio Deus segundo a nossa crença. Então nós não fazemos uma ideia de Deus, mas temos uma versão humana dele, vero Dei, vero hominem, né? 100% Deus, 100% homem. E essa ideia, sim, nós tocamos para frente como cristãos, mas não podemos fazê-lo em relação a Deus, porque nós de fato não sabemos como ele é. E ao tentarmos, correremos sempre o risco da idolatria, de criar uma imagem para adorarmos, uma ideia para adorarmos. E aí, independentemente de a imagem estar em algo físico, como uma estátua, ou como uma pequena, um pequeno objeto que expressa aquela divindade ou aquele santo, uma imagem em uma escultura, mesmo que seja assim, o que a gente pode pensar é na idolatria enquanto uma ideia de Deus, porque nós não temos ideia e não devemos ter ideia de como ele é, senão na versão humana, com a encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo. Então, o que o texto sagrado quer dizer quando fala de cães é isso.
Os cães são os idólatras, aqueles que fazem, que constroem, que adoram uma ideia de Deus. E Deus não cabe numa ideia. Quando o texto sagrado, portanto, aqui no Evangelho de Mateus, nessa parte em que Jesus está ensinando, o Sermão da Montanha, no capítulo 7, quando esse texto fala para não dar coisas sagradas aos cães, é para que não entreguemos a idólatras aquilo que é a fé verdadeira, aquilo que nós temos de mais sagrado. E alguns comentaristas vão dizer que se trata de, no Antigo Testamento, a leitura que foi feita é sobre coisas, alimentos que eram oferecidos no templo como adoração e que não devem ser tirados dali para serem entregues para a alimentação de alguém que é idólatra, alguém que faz uma ideia a respeito de Deus, porque não é para isso. Você não deve nunca pegar coisas que são sagradas e oferecer para aqueles que vão pisoteá-las, que não vão respeitá-las. E o texto, então, traz essa imagem de cão e a imagem de porcos também. O texto fala que os porcos, você não deve atirar pérolas para porcos, porque eles com certeza vão pisotear essas pérolas e voltarão, eles se voltarão contra você e, segundo o texto, te estraçalharão, farão coisas terríveis contra você. E é curioso, então, a gente pensar sobre o que seriam essas possibilidades de estarmos jogando, lançando coisas sagradas para cães, para idólatras, e estarmos lançando pérolas para porcos. E sempre pensando no risco disso, de que esses seres que estão recebendo, e aí não são cachorros e nem porcos, são pessoas idólatras, são pessoas que desvalorizam a palavra de Deus, são pessoas que pisoteiam, que pisoteariam a palavra e todo o significado sagrado dela, se por acaso você oferecesse. De sorte que a melhor coisa é não oferecer. Se a pessoa faz uma ideia de Deus e se a pessoa pega isso que você tem a oferecer como mais sagrado e pisoteia e simplesmente ainda se volta contra você, tentando te fazer o mal, é sinal de que essa pessoa é chamada, sim, no texto bíblico, de cão e de porco, de idólatra, enfim. E aí nós olhamos para algumas situações do cotidiano em que a gente pode aplicar essa questão. Não é que o Evangelho não veio para todos, ele veio para todos, mas não para aquele que zomba, não para aquele que pisoteia a palavra, não para aquele que humilha e que até faz mal às pessoas que estão trazendo essa mensagem de paz, essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação em Jesus. Então, se uma pessoa olha para o texto bíblico e trata com esse desprezo semelhante ao de um porco que pisoteia pérola e depois se volta contra você para te fazer o mal, então essa pessoa não merece essa palavra. Essa palavra é uma palavra sagrada, é uma palavra divina e uma palavra para todo aquele e para toda aquela que precisa de palavra de salvação, de palavra de esperança, de palavra de cura, de palavra de verdade. E às vezes a gente olha para o cotidiano e esse termo ele é muito usado. Não joga pérola para porco, não. E esses dias eu estava discutindo alguma coisa de política. Eu gosto muito de política porque é a minha formação. O meu doutorado ele é na área de ciência política, pesquisando o voto étnico no Brasil, um diálogo entre relações raciais e voto, né, e a questão da ciência política e da escolha que cada um de nós tem na hora de eleger os seus governantes. E o meu pós-doutorado é em sociologia política. Então, eu gosto muito de lidar com isso. Estou sempre lidando e gosto de discutir essa temática justamente para crescer, para aprender. Porque quando a gente discute com alguém, ou a gente convence a pessoa com os nossos argumentos e ela muda de ideia, ou a pessoa nos convence com seus argumentos e a gente muda de ideia, ou nenhum convence o outro. Mas os dois, com argumentos muito fortes, burilam a argumentação do outro, as teses do outro, para que novas discussões com outras pessoas sejam ainda mais ricas. E isso nos fortalece, nos enriquece, nos faz bem. Nesses dias, discutindo, conversando sobre política, percebi que no Brasil nós temos 3 grandes grupos. Um grupo que já tem um voto consolidado numa direção mais progressista. Um grupo que já tem um voto consolidado numa direção mais conservadora. E, curiosamente, nenhum desses 2 grupos vai decidir a eleição. Nós estamos em um ano eleitoral e a eleição será decidida pelo grupo do meio. O grupo que pode votar tanto numa direção quanto noutra, a depender dos argumentos, dos acontecimentos e daquilo que nós chamamos em ciência política de fato político. Pode acontecer um fato político numa ou noutra direção que muda completamente o curso dessa mesma eleição. E nós não sabemos se esse fato político vai acontecer esse ano, mas sabemos que os candidatos e partidos estão sempre provocando isso em seu benefício. De toda sorte, se alguém de um grupo que está com voto consolidado tentar convencer alguém de um outro grupo que também já está com voto consolidado, isso vai significar
que um e outro estão lançando pérolas para porcos. Eles não vão mudar de ideia. Eles já estão com o voto muito sedimentado, muito definido. Quem você vai conseguir conquistar para si é esse grupo que está ali no meio, que são pessoas que podem ser liberais, progressistas ou conservadores, pessoas de centro e pessoas que não acompanham, que não têm nenhum interesse por política e que até entendem que o momento eleitoral é um momento que atrapalha suas vidas. Não desejariam nem ir votar caso não fossem obrigados a isso. De todo modo, é importante, porque é um direito que nós conquistamos. O voto não é um dever, não é algo penoso, não deveria ser. É um direito que nós temos. E é claro que é preciso compreender quando esses dois grupos têm os seus posicionamentos muito firmados e o grupo do meio não tem, às vezes não tem sequer o interesse. De todo modo, para esse grupo, nós nunca estaremos lançando pérolas para porcos. Os outros dois, sim, já estão muito definidos e, infelizmente, até se tratam não como adversários políticos, que é o que acontecia alguns anos atrás. A gente se dividia, discutia e depois da eleição a gente se unia de novo porque a gente era amigo, porque a gente era da mesma família, porque a gente queria estar juntos de novo. Mas foi se construindo um ambiente ruim, em que a eleição não gerou mais, o período eleitoral não gera mais adversários políticos, mas inimigos. Isso é muito ruim. E aí tentar convencer o inimigo daquilo que ele odeia, nem deveria odiar, porque é só um pensamento diferente, divergente, tentar convencê-lo é jogar pérola para porco. Mas olhar para esse grupo que está ali, sendo ele progressista ou não, porque nesse grupo de indecisos existem pessoas liberais muito progressistas, que em alguns valores, nos usos e costumes, dialogam diretamente com partidos bastante progressistas, mas também tem liberais bastante conservadores, tem pessoas com nenhum interesse em política. De todo modo, é com essa gente que a gente deve dialogar se a gente quiser trazer para um espectro ou para o outro. Por quê? Porque essa gente quer receber algum tipo de palavra, quer saber de dados, quer saber de argumentos e quer construir uma ideia consolidada a respeito de uma escolha para que ela seja bem feita. Nesse caso, nós estaremos de fato levando para alguém uma mensagem, que aí seria no campo da política, que pode fazer uma diferença. E no campo da espiritualidade, a gente precisa também perceber isso, que existem pessoas que, se a gente levar a palavra, elas vão fazer como cães e porcos, vão pisotear, vão humilhar, vão fazer desfeita e ainda poderão voltar, como diz esse texto, e nos fazer o mal. Então, é preciso que a gente olhe para esses cães, esses idólatras, essas pessoas que constroem uma ideia a respeito de Deus, tendo ou não imagens consigo. A questão da idolatria não é a imagem ou a ausência da imagem, mas a ideia que se faz de Deus e a forma de colocá-lo dentro de uma caixinha que, ao fim e ao cabo, faz com que ele seja servo meu, faz com que eu seja Deus dele. Isto é a chamada eidolatria, a idolatria que faz com que sejamos chamados de cães e de porcos, porque fazendo isso pisotearemos a palavra de Deus e ainda faremos mal àqueles que tentam de tudo para levar essa palavra, essa mensagem de paz, de esperança, de solidariedade e de fé para um mundo que precisa tanto. Se porventura essa mensagem te edificou, se ela abençoou a tua vida, envia para mais pessoas, para que outras vidas possam ser abençoadas também. Se você ainda não deixou o seu gostei e gostou, deixa aí o seu gostei, isso ajuda o canal. E deixa o seu comentário para eu entender de que forma você compreende esse texto e essa metáfora trazida. Que Deus te abençoe e até a próxima.